Aí, pessoal que curte motociclismo, mais um vídeo aqui no nosso canal, o canal Bons Ventos. Aqui no canal Bons Ventos a gente fala sobre motociclismo em geral, fala sobre mototurismo e também sobre dicas de manutenção para quem gosta de fazer a manutenção na sua moto. Eu sou o Luiz e hoje nós vamos falar sobre os 135 mil quilômetros da minha Tiger 900. Para quem ainda não é frequentador aqui do canal, eu comprei essa Tiger 900 no dia 31 de julho de 2020, em plena pandemia. Durante muito tempo utilizei ela para viajar da minha casa no interior de São Paulo para o meu trabalho na capital de São Paulo, ali na zona sul de São Paulo. Trabalhava na Vila Olímpia. E os primeiros anos com ela eu morava na cidade de Itu, no interior de São Paulo, cerca de 96 quilômetros do meu trabalho. Houve algumas variações, eu não estou mais morando em Itu, estou morando em Salto de Pirapora, é uma cidade próxima a Sorocaba e Votorantim. E atualmente não trabalho mais na zona sul de São Paulo, trabalho na região central ali, no Pacaembu. E hoje o meu trajeto é de 126 quilômetros para ir, 126 para voltar. Mas infelizmente eu não estou mais podendo fazer com a minha Triumph Tiger 900. Depois de algumas abordagens das quais eu consegui escapar, infelizmente os amigos do alheio acabaram me convencendo de que eu não posso mais ir com uma moto premium para a cidade de São Paulo. Infelizmente hoje em dia não tem mais dia, não tem mais horário. Eles estão atuando inclusive em horário comercial. Ali bastou uma vacilada, bastou você estar num trânsito mais fechado, aonde você não consegue usar a segurança ativa da moto, onde você não consegue sair de um enrosco, aí já vem a abordagem. E eles estão sendo cada vez mais diretos e violentos. Então, depois que eu tive uma terceira abordagem, essa sim com a Fabiana junto comigo, aí eu fiquei bastante preocupado. Felizmente nós dispomos lá em casa, além da Tiger 900, a gente tem um carro também e temos também uma scooter, que vai ser alvo de outro vídeo que eu vou fazer aqui. Vou começar também a produzir vídeos a respeito da nossa scooter. É uma Dafra Sim. Sim é o fabricante, né? Uma Dafra Sim 300 Joyride. Uma scooter excelente. Comecei a fazer as viagens para São Paulo com ela. Anteriormente a Fabiana tinha uma Dafra Sim também, uma Citicon 300S, com a qual eu rodei 22 mil quilômetros nesse trajeto, daqui de Salto de Pirapora para São Paulo, para trabalho. E eu fui vítima de um acidente, que também vou descrever para vocês, no qual a Citicon teve um prejuízo grave. Eu quebrei 2 costelas. Isso às vésperas aí, há 5 semanas de uma viagem que nós fizemos até o Chile. Mas aí já é outra história, tá bom?
Então vamos lá, vamos falar sobre os 135 mil quilômetros dessa moto maravilhosa que está aqui, ó. Continua em forma, está precisando de uma boa lavagem. Vou providenciar isso. E o que eu posso dizer para vocês, ela continua perfeita. Agora está rodando menos, né? Rodava uma média de 2.800 a 3.200 km por mês no trajeto de trabalho. Mas nesse último período, antes de eu fazer esse vídeo e depois do vídeo dos 105 mil quilômetros, que eu vou deixar no card aqui para vocês, fizemos uma viagem maravilhosa de 7.400 quilômetros, ida e volta até o Chile, região de Valparaíso, passando pelos caracoles chilenos, por várias cidades da Argentina, e tivemos uma estada mais longa em Mendoza. Eu tenho aí centenas de fotos, dezenas de vídeos a respeito. Vou fazer uma compilação e uma espécie de videoclipe com os principais momentos dessa viagem. E vou colocar num novo vídeo para que vocês possam curtir. Uma viagem maravilhosa, recomendo a todos fazer essa viagem. E quando nós partimos para esse percurso, a Tiger 900 estava com 122 mil quilômetros. Aí rodamos lá 7.400 e de volta. Fiz uma revisão nela, troquei os pneus, pastilhas de freio, óleo, filtro de ar. Eu estou usando um filtro de ar lavável da RS, que depois eu vou demonstrar para vocês num outro vídeo. A moto foi, voltou, não apresentou nenhuma espécie de problema, mas em todas as condições que vocês podem imaginar. Um trecho de frio na Cordilheira dos Andes. Não chegou a fazer muito frio, mas fez frio. Um trecho de extremo calor ali no Chaco argentino, que é uma espécie de uma caatinga que eles têm lá, uma região bem desértica, no qual nós fizemos um trecho de mais ou menos 250 quilômetros, embaixo de 42 graus de calor. Tivemos trechos de asfalto muito ruim, trecho de asfalto bom. Foi uma grande viagem, uma grande prova de fogo para essa moto que, em muitas situações, o proprietário já teria aposentado ou já teria trocado a moto, mas está aqui firme e forte, como vocês podem observar, respondendo prontamente ao acelerador, sem barulhos a mais. Acabei agora de completar o óleo dela, está fazendo mais ou menos 5 mil quilômetros que eu troquei o óleo. Completei, coloquei 150 ml de óleo, porque ainda estava dentro da faixa entre o mínimo e o máximo. Só quis completar, ou seja, não está consumindo óleo. Líquido de arrefecimento, eu verifico sempre, não baixa líquido de arrefecimento, ou seja, não está perdendo água por vazamento. Está perfeita com 135 mil quilômetros, está me dando as alegrias de sempre. Agora no uso um pouco mais restrito, um uso mais para lazer, mas foi durante muito tempo, desses 135 mil quilômetros, foi a minha companheira de trabalho, inclusive.
Então, mais uma vez, assim como eu disse lá, como eu falei para vocês no vídeo dos 105 mil quilômetros, que está no card aí, para quem quiser dar uma olhada, tomando os cuidados básicos de óleo, filtro de óleo, líquido de arrefecimento, pastilhas de freio, os cuidados básicos de manutenção, essas motos duram muito e dão muita alegria. Esse período que eu usei ela para viajar a trabalho era composto, né, como ainda é hoje, de 80% a 85% estrada, rodovia Castelo Branco e rodovias como essa que nós estamos passando aqui. Daqui a pouquinho vamos pegar aqui a Raposo Tavares e depois uma interligação para Castelinho, que é a rodovia que a gente pega para seguir até Itu. Estou indo para Itu agora cedo, tenho alguns compromissos por lá. Então 80%, 85% do meu trajeto era nesse tipo de estrada. Os restantes 15% a 20%, trânsito rápido de Marginal Pinheiros, Marginal Tietê em São Paulo, e uma pequena parcela desses 15% 20%, trânsito urbano. Então essa tem sido a composição do uso da Tiger 900 e agora da Joyride 300, que tem sido a minha companheira de trabalho. Muito bem, hoje está um dia bem bonito, está aberto, nenhuma nuvem no céu, a temperatura está na faixa aí dos 20 graus, 21 graus. Hoje é dia 20 de abril de 2026. É um intermédio de feriado do dia 21 de abril, dia de Tiradentes. Hoje é uma segunda-feira. Então deve haver algum movimento na estrada, movimento típico, né, de um dia normal, mas tem muita gente que está de folga, como é o meu caso. Então vamos lá, com relação aos consumíveis da moto, já comentei alguma coisa. Óleo, tranquilo, líquido de arrefecimento também, tranquilo, fluido de freio, preciso fazer uma troca, ele está ficando escuro, mas troca por tempo, né? Ele costuma absorver umidade, algumas sujeiras também, então ele vai ficando mais escurinho. Preciso fazer uma troca do circuito dianteiro e traseiro. Consumo de combustível, vocês podem olhar no painel da moto, ó, logo acima aí da velocidade, 109 por hora, 108. O consumo médio que ela está fazendo nesse trecho aqui, 19,5. E assim, você mantendo a velocidade da estrada entre 100 a 120 por hora, que são as velocidades típicas das estradas que eu utilizo, ela faz 20, 21, cheguei a fazer 22 km com litros na média, né? Então é muito comum você ficar gravitando aí em torno de 20 km com litro, o que para uma moto de 900 cilindradas, com esse tempo de uso que tem, é uma marca excelente. Com relação aos itens que deram manutenção na moto, quem acompanha o canal sabe dos pequenos problemas que eu tive com a moto, bem pequenos mesmo, alguns um pouco mais graves, porém resolvidos facilmente. O primeiro deles, que desde a primeira revisão eu percebi, era o funcionamento inconstante do quick shifter.
Essa curva é uma delícia de se fazer. Olha isso. Um raio bom, uma descida. Perfeito. Vamos colocar na velocidade regulamentar da pista. A gente não quer tomar uma multa aqui, né? Inclusive tem obras aqui. Então tive esse problema. Foi resolvido em garantia, foi trocado o Quick Shifter. Havia uma falha de projeto nas unidades iniciais. Há de se lembrar que essa aqui é a segunda série das Tiger 900 que foram montadas aqui no Brasil. Aliás, a primeira série que foi montada aqui no Brasil, que a primeira série vendida veio montada de fora, né? Então é claro, projeto novo. Quando eu peguei, ela estava sendo vendida na Europa há 7 meses. Ou seja, era um projeto realmente novo. Mas foi trocado em garantia. Tive problemas com o aquecimento dos bancos originais, né? No momento eu estou usando bancos feitos no Pedrinho, em São Paulo. São bem mais confortáveis que os originais. Essa, na época, era a top da linha, que é a Rally Pro, né? Vinha com todos os opcionais disponíveis, inclusive bancos aquecidos, manoplas aquecidas. Os bancos deu uma série de problemas com o original. Foram trocados também em garantia. Estão guardados em casa os bancos originais. Quando eu for vender a moto, vai com o banco do Pedrinho, que é maravilhoso para quem pega trechos muito longos, muito confortável. Ele molda bem o traseiro da gente, segura bem, dá uma sensação de segurança na pilotagem. E tem uma bela camada de gel, que torna a pilotagem em longos trechos bem mais confortável, bem mais tolerável. Então tive esses dois pequenos problemas. Aí os problemas crônicos da moto, né? No canal tem um vídeo a respeito, vou ver se eu deixo também no card. É um vídeo a respeito do conserto do indicador do nível de combustível, que eu fiz em casa mesmo. Agora o indicador de nível está perfeito, está funcionando. Mas é um defeito crônico das Triumph, não é especificamente das Tiger. A maioria das Triumph tem esse defeito, talvez um erro de projeto aí. Mas depois de reparado, ficou bom. O que mais eu posso enumerar? Acho que basicamente é isso, né? Como em todo relacionamento, a tolerância a falhas é o segredo, né? Para você manter um relacionamento de longo prazo. E com a moto não é diferente. Mas eu diria que ela nunca apresentou nenhuma falha muito grave. Talvez o problema que tenha me dado mais dor de cabeça, e que pode ser considerado um problema ruim, não é grave, não é impeditivo, mas é um problema ruim, foi um problema elétrico, cujo sintoma era o seguinte: o cruise control, ou piloto automático, como alguns costumam enumerar, ele funciona com um procedimento simples. Agora, nesse momento, eu estou com o cruise control acionado aqui, ó. Ele está mantendo aí os 113 km por hora. Ele tem um procedimento bem simples, que é: você chega na velocidade que você quer e você clica 2 vezes nesse botão para baixo, ele fixa a velocidade que você está naquele momento. Aí beleza, ele pode seguir. Você pode aumentar a velocidade, diminuir a velocidade, e ele vai manter aquela lá até você apertar o freio, a embreagem. Qualquer controle da moto que alteraria a velocidade, como eu fiz agora, deu um toquinho no freio da frente e ele desliga. O defeito elétrico, um dos sintomas era esse: ele não fixava conforme apertava o botão. Eu lubrifiquei o botão, fiz de tudo que você pode imaginar, e às vezes funcionava, às vezes não funcionava. Mexi na fiação também, e às vezes funcionava, às vezes não funcionava. Eu comecei a reparar que a luz de freio atrás,
Conforme eu ligava a moto, ela ficava o tempo todo acionada, o que poderia ser algum problema no switch do freio aqui ou do pé. Aí eu fiz uma extensa pesquisa olhando o diagrama esquemático elétrico e eletrônico da moto e falei, poxa, essas duas coisas estão acontecendo simultaneamente. Vamos tentar achar aí um ponto em comum entre essas duas coisas e que podem estar ocasionando as duas ao mesmo tempo. É um processo interessante porque você identifica um padrão e às vezes fica mais fácil de achar aonde está o problema. E foi o que aconteceu. Eu acabei descobrindo no chicote central da moto a passagem de um fio terra, um fiozinho verde. Esse fio terra alimentava tanto o circuito que controla a luz traseira de freio, quanto o circuito que controla o acionamento do cruise control. Aí fiz uma série de testes e percebi que o fio estava interrompido em algum lugar. Era aquele fio que estava interrompido. Então não estava dando terra para um circuito ou para o outro. Cada um tem a sua característica, mas ambos precisam de um terra, de um fio que conecta ao negativo da bateria. E estava falhando. Aí eu tive que desmontar tanque, carenagens, tudo, tal. Abri o pacote central do chicote e procurando até onde estava interrompido, eu achei. O fio estava realmente interrompido. Fiz uma soldagem, encapei tudo novamente, montei tudo e problema resolvido. Hoje, cruise control, freio traseiro. Aliás, nessa moto tudo funciona. Aquecimento de manopla, cruise control, tudo que saiu funcionando de fábrica permanece funcionando perfeitamente, com exceção dos bancos aquecidos, porque o banco do Pedrinho não tem aquecimento. O original tem. Se eu instalar os originais, ele vai aquecer. Mas talvez seja o recurso que eu menos usei na moto nesses 135 mil quilômetros, foi aquecimento de banco. Aquecimento de manopla, com certeza. Cheguei a pegar 5 graus na rodovia Castelo Branco. E isso sem aquecimento de manopla, mesmo com luva, é complicado. Então esse é o balanço dos 135 mil quilômetros da minha Tiger 900. Tem os demais vídeos aqui do canal, vocês podem acompanhar a evolução dessas fases todas. Bom, esse era o assunto de hoje. Fiquem em paz e bons ventos.